Olá, sejam todos muito bem-vindos. No nosso encontro de hoje, nós iremos falar do cinema nacional, mostrarmos toda a sua evolução até os dias de hoje. E quando a gente fala de cinema nacional, nós temos algumas opiniões feitas em nossa sociedade que, de certa forma, embora elas tenham o porquê de ser, mas na verdade elas não refletem o que acontece em relação ao cinema. Eu explico. Na década de 70, nós tivemos uma decadência do cinema, mas de uma forma assim impressionante. E nós vamos chegar lá e vamos comentar com muita calma o que aconteceu. E essa imagem, ela ficou realmente muito negativa, não tenha dúvida. É aquela coisa que a gente costuma dizer: você faz inúmeras coisas certas, mas no dia que você faz uma errada, você só é lembrado pela errada. E aí ficou aquela imagem de um cinema de pouca qualidade. Vejamos, se o nosso cinema tem pouca qualidade, como explicar então que Glauber Rocha ganhou várias vezes a Palma de Cannes na França, ganhou prêmios em Veneza? Como explicar, por exemplo, que nós tivemos, por exemplo, o filme Que é Isso, Companheiro, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro? E também Central do Brasil, que além de ter sido indicado para o melhor filme estrangeiro, Fernanda Montenegro concorria à melhor atriz. E que tal Tropa de Elite, que ganhou exatamente um prêmio na Alemanha? Até onde eu saiba, filmes de pouquíssima qualidade não estão ganhando esses prêmios todos. Veja que da década de 70 até hoje, 50 anos se passaram. E é óbvio que o cinema brasileiro mudou e mudou para melhor, graças a Deus. Então, um dos grandes pontos desta aula não é só fazer uma evolução do cinema, mas é também tentar desmistificar alguns conceitos equivocados sobre a produção cinematográfica do Brasil. Quando a gente fala cinema, eu digo assim: vamos assistir um filme no cinema. Você imagina que vamos estar lá assistindo uma história que tem início, meio e fim. Entretanto, a coisa não foi por aí. Veja bem, no final do século XIX tivemos a fotografia. E as pessoas se assustaram. Foto, luz, grafia, escrita. As pessoas não estavam entendendo os fenômenos químicos e físicos que estavam por trás. Então o que acontece? Elas se assustaram. Agora você imagina quando veio a tomada cinematográfica. O susto foi maior. A princípio, nós tivemos, por exemplo, no Brasil, dois irmãos italianos, eles filmavam cenas. Então eu não posso dizer assim, era um cinema, como concebemos hoje. Mas aos poucos, as casas de cinema foram começando a aparecer no Rio de Janeiro. Só que em 1911, o cinema americano chega com força no Brasil. E é aqui que mora um outro preconceito que precisamos quebrar. Muitas vezes, comparamos o cinema nacional com o cinema americano, querendo que o nosso cinema buscasse aquele estilo. Olha, convenhamos, um filme americano ele tem um orçamento absurdo, diferente do nosso. Um filme americano tem um estilo totalmente distinto. Para eles, quanto mais explosões, mais bala, mais gente morrer, melhor. São raros os filmes que fogem dessa tendência. E aí você tem também uma outra linha de cinema americano, que é exatamente aquele cinema besterol, que você fica aqui olhando pensando: meu Deus, onde é que está a graça disso? E eles se acabando de rir. Há pouquíssimos filmes que, de certa forma, têm um alinhamento estético com o Brasil. Veja uma coisa. Pegue o Roberto Benigni na Itália, pegue o Almodóvar na Espanha, pegue o cinema francês. Estes cinemas, eles não estão interessados em explosões, fugas alucinantes. São cinemas que trabalham o cotidiano, as coisas simples, comuns. Neste sentido, o cinema brasileiro tem uma afinidade com eles, porque trabalha o drama humano,
Ele se aprofunda na coisa. Diferente do cinema americano. Então, cada cinema tem o seu estilo. Então, quando você busca comparar o cinema produzido no Brasil com o cinema americano, é a mesma coisa de você estar querendo comparar um Fusca 78 com uma Ferrari. São dois patamares totalmente distintos, não há como fazer. Agora, dentro do cinema americano, tem algumas coisas que chamam a atenção. Um dos filmes mais impressionantes que eu já assisti na minha vida, que para mim foi assim, um tapa na cara. Mas você sabe que é um tapa na cara tão forte que eu fui até o carro sem falar nada, só pensando no filme. Cada cena belíssima, poética, beleza americana. Mas é um filme que mostra a sordidez, o podre americano. O sonho de vida americano é desmascarado. É um filme lindo, é um drama espetacular. E aí, dentro desta história do cinema, quando nós temos as primeiras casas de cinema no Rio de Janeiro, já na primeira década do século XX, em 1911 chega o cinema americano. E ao chegar esse cinema, é claro que a concorrência bateu. E você tem um nome aqui fantástico, fenomenal. Charles Chaplin. Olha, com relação a esse cidadão, eu tenho várias coisas a dizer. Eu sou apaixonado por ele. Ele foi, acima de tudo, não só, talvez, o maior ator de todos os tempos, mas ele foi um visionário. Quando Hollywood era um monte de mato, ele foi lá e comprou um terreno imenso para fazer o seu estúdio. Ele buscou cada vez mais a profissionalização. Ele exigia ao máximo dos seus atores. A cena é repetida 1, 2, 3, até ele dizer assim, tá perfeita. Ele entrava às vezes em crise, onde ele não conseguia ir adiante do filme. Mas a profissionalização era tão forte que ele dizia, ó, você está recebendo para ficar aqui. Quando o filme deslanchar, você continua. Exatamente para segurar os atores, para que o filme continuasse assim que desse. Profissionalizou os atores, deixou a coisa mais técnica, profissionalizou o cinema. Ele era o roteirista, ele era o diretor, ele era o ator, ele era tudo. Agora, veja bem, ele estava em um lugar comum. Todos os filmes, todos, sem exceção, eles eram filmes mudos. Então todo mundo estava no mesmo barco. Como fazer? É aqui que ele pensou, eu tenho que ter um diferencial. Se você for observar, há uma dramatização diferenciada. Ele brinca com o corpo. O corpo é linguagem cinematográfica. As expressões, elas são marcantes, fortíssimas. Então, já que eu estou em um cinema mudo como todos, eu tenho que ter uma diferença. E essa diferença foi tão forte que ela influenciou Johnny Depp, Peter Sellers, o nosso Chaves, o Didi, Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tinha uma obsessão de ser um artista completo. Ele não queria apenas chegar lá e cantar. E ele se inspirou no nosso personagem, no nosso ator. Observa só, por exemplo, o John Depp. Você já percebeu que ele dá um tom caricatural? Pega Piratas do Caribe. Note como ele dá um tom caricatural na fuga. Esse mesmo tom Charles Chaplin fazia. Agora, teve uma injustiça com Charles Chaplin que eu fiquei muito chateado. No transcorrer da obra dele, ele não ganhou um Oscar. Já no final da vida deram tipo assim, um Oscar pela obra. É uma forma de dizer, desculpe, nós erramos. É triste isso. E aí, na década de 30, o que é que nós temos no Brasil? Nós temos as chanchadas. Eu quero chamar a atenção dos senhores para essas duas pessoas aqui, Oscarito e Grande Otelo. Eles foram os grandes nomes das chanchadas, mas tem uma coisa.
Se você for parar e observar, você vai notar, por exemplo, que o Grande Otelo, ele não só se destacou nas chanchadas, ele foi, sem dúvida, um dos, se não o maior ator que o Brasil já teve. Não só em quantidade de filmes produzidos, mas ele era espetacular, ele era genial. Ele conseguia realmente incorporar um personagem de uma maneira nunca antes vista. E o que foram as chanchadas? Inspiradas nas comédias italianas, as chanchadas trabalhavam aquele humor jocoso, bobo, ingênuo, coisas comuns do dia a dia. Acontece que, cidadão, vamos ser francos, a coisa estava se desgastando, década de 30, 40, 50, 60. Desgastou. E é aqui, nos anos 60, que nós vamos começar o cinema novo. Mas antes do cinema novo, me permita, eu vou dar uma avançada. Nós vamos passar pela pornochanchada, que é exatamente a grande nódoa do cinema brasileiro. Quando se percebeu que a fórmula da chanchada estava se desgastando, começou-se uma apelação para o erótico. Olha, é uma coisa vulgar, grosseira. Não há essa necessidade. Você não precisa mostrar o corpo, você precisa mostrar a inteligência. E resultado da conversa, como no início chamou a atenção e depois começou a não chamar mais, cada vez mais vai se mostrando o corpo. E chegamos, infelizmente, a termos filmes com cena de sexo explícito. Aos poucos, as pessoas começaram a se afastar e o cinema nacional ganhou uma pecha de pornográfico. Não, cinema nacional é pornografia. Isso é muito triste. Mas o pior não é isso. Pegaram muito da obra do Nelson Rodrigues. Veja bem, A Dama da Lotação, que foi feito com Célia Braga, Bonitinha, Mas Ordinária, foi feito com a Lucélia Santos, Perdoa por Me Trair-me. Qual era a grande sacada do Nelson Rodrigues? Eu não quero ter o ponto final, o sexo. Ao contrário, o sexo é um meio que eu me utilizo para mostrar a minha canalice. É a irmã, está aqui a outra, casada com o marido, e eu fico passando as pernas nas pernas dele de forma erótica e olhando para ele e me insinuando. Não porque eu esteja afim do marido da minha irmã, mas para transar com ele e dizer, sou melhor do que você na cama. A falta da ética, a sordidez, o momento mais baixo. Quer dizer, o sexo não é o ponto de chegada, é o meio. Só que fizeram como ponto de chegada. Por isso, quando você não conhece a obra do Nelson e vai assistir os filmes, a impressão que você vai ter, eu não discordo de você, é a pior possível. Entendeu? E esse tipo de filme de orçamento barato, ele acabou com o cinema. E aí veio o cinema novo. Bem, temos algumas coisas para falar. O cinema novo, ele, digamos assim, ele teve a proposta do novo de inovar, mas ele pouco era exibido no Brasil. Era um cinema que era mais exibido nos festivais lá da Europa. E se você for perceber, Nelson Pereira dos Santos, Anselmo Duarte, Cacá Diegues, Glauber Rocha, qual era a ideia deles? É simples. Desmascarar o Brasil. Mostrar o Brasil na sua miséria física e humana. Mostrar um país, como o Glauber disse, em um ensaio dele muito interessante, você precisa ler, A Estética da Fome. Tem um momento que eu acho interessante que ele diz assim,
A filha da fome e a violência. Então, a fome é a metonímia da desigualdade. Nós vivemos em um país marcado por desigualdades, pela violência, por estruturas políticas que são arrastadas desde a época colonial. Estruturas sociais que vêm de lá. Pegue Morte e Vida Severina. Olha o que ele diz no início. Que é filho de um coronel, Zacarias, que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Sesmaria é latifúndio, as capitanias hereditárias. O modelo colonial está presente hoje. Um modelo marcado pelo desmando, marcado pelo autoritarismo, marcado pelo messiânico. E aí ele fez o primeiro filme dele, Barravento, e fez o segundo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Bem, o que foi Deus e o Diabo na Terra do Sol? Vamos lá então. Deus e o Diabo foi uma proposta ousada. O Glauber dizia assim, não é o que você vai filmar, é como você filma, é a estética. Ele tinha essa frase, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, que quando a gente vê, a gente pensa, isso é coisa desleixada. Não. É um cinema muito técnico. Aqui estava o cinema novo, aqui está o cinema marginal. O cinema marginal, ele é muito mais cru, muito mais direto e político. E o Glauber começou a criticar o cinema marginal, porque ele dizia assim, que era inconcebível você abrir mão da qualidade estética em nome de uma crítica política. Porque quanto mais qualidade tivesse o filme, maior seria a crítica. Quer saber? Ele tem razão. Agora, quando ele faz Deus e o Diabo na Terra do Sol, o que é que você tem? A história não é inovadora. Nós temos 3 histórias que se fundem. A primeira é os sertões. Nós temos um beato negro acompanhado de uma multidão de fanáticos que fica dizendo que o sertão vai virar mar, que o mar vai virar sertão. Então, que acompanha, o pessoal acompanha. Nós temos uma releitura de Vidas Secas. Há um casal na fazenda e o patrão, como de Vidas Secas, sempre brigando, sem necessidade. Aí um dia eles estavam lá no curral. Rapaz, o cara não aguentou não. Barco ele de pancada, foi sem pena. Aí eles fugiram, claro. E vão para onde? O grupo do velho messiânico. Nós temos o Corisco. O Corisco era um dos homens do Lampião. Ele não morreu na Gruta dos Angicos. Era ele e Dadá, a esposa. Mas ele não deixa de ser uma projeção de Lampião. E o interessante é que aqui está Corisco e aqui está o Antônio das Mortes. Odeia cangaceiro, odeia o Antônio das Mortes. Mas são 2 personagens que eles estão num nível de primitivismo, tamanho, que eles só conseguem resolver matando. Tanto é que há vários momentos no filme que eles dizem isso. Se não matar, não dá. Então o que acontece? O Antônio das Mortes parte para matar o Corisco. Tem um tiroteio, vou já mostrar o fragmento para vocês. Eu quero comentar primeiro. E aí tem uma coisa interessante. O Glauber, ele tinha uma coisa, uma sacada que eu acho assim fantástica. Eu vou te explicar. Veja só. Quando você está fazendo um filme, a maneira de você encenar é completamente diferente do teatro. Gente, na boa, vai pegar um make-off do Superman, vai? Que decepção. O ator, ele interpreta como uma esponja. Tudo verde. Ele não tem noção do que está fazendo. A interpretação dele é feita por computador. Eu estava assistindo o make-off do Batman, Cavaleiro das Trevas. Os morros passam longe, bem devagar. Aí você acelera a cena, bota uma música pesada, e o que é que o espectador tem a impressão? Que a pancada está comendo.
entendendo? É muito triste. Não tem aquele grau de realismo. Você quer ver um grau de realismo interessante? Pega a tropa de elite. Cadê o cara, pô? Tá! A mãozada ali doía. Ali foi real para dar essa verossimilhança. Então, resultado, o ator de teatro, ele não tem isso. Ele encena para valer. O ator de cinema, quando ele erra, opa, ok, voltando, o ator de teatro tem que improvisar. E o Glauber gritava ao pé do ouvido. A câmera era nervosa, deixava as pessoas incomodadas. E elas ficavam angustiadas, desesperadas. E acabavam saindo de uma interpretação convencional e eram naturais. E era exatamente isso que ele queria. Nós vamos trabalhar agora um fragmento de Antônio das Mortes, tá? Eu fiz aqui algumas junções. Você vai ter aqui o Antônio das Mortes, né? E o Corisco com a Dadá. E o casal de morador. E aí ele vai partir para matar o Corisco. Eu preciso que você observe a reação do Corisco quando o Antônio das Mortes chega com a espingarda. Entendeu? Há uma teatralização. Essa teatralização, ela é muito forte. E antes dele cair morto, ele diz uma frase muito interessante. O que você percebe, o aspecto político da obra do Glauber. Mais fortes são os poderes, não são de Deus, do povo. A política, o viés político é muito forte. Então, peraí. Nós estamos inseridos em um Brasil marcado pela pobreza, marcado pela opressão social, marcado pela violência e marcado pelo messianismo. Me diga, qual desses caminhos vai tirar o país do buraco? Vez ou outra alguém que vê Jesus na goiabeira, num messianismo louco. Vez ou outra temos uma onda de estupidez e violência sem precedentes neste país. As desigualdades sociais são latentes. Quer dizer, o filme do Glauber, ele mergulha na essência latino-americana do país. É por isso que ele consegue ser atual. Acompanhe então agora o fragmento que eu vou mostrar para vocês de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vamos lá? Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega, eu não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, matar um turisco, balear um dadá. Barreia pouco, barreia até só raiar. Matar um turisco, balear um dadá. Bem, na sequência, nós vamos falar de Terra em Trânsito.
Terra em Trânsito foi o terceiro filme do Glauber. Barra Vento, Deus e o Diabo, que ganhou Cannes, e Terra em Trânsito. Terra em Trânsito é tido como, pelo Glauber, o seu melhor filme. Mas é um filme que deu trabalho. Primeiro porque censuraram. Também, preste atenção. O filme é feito entre 64 e 68. O que é que você tem? Ditadura militar e AI-5. O Brasil está bem aqui. O filme se dá em um país chamado Eldorado. Curiosamente, ele começa pelo final. Se você não se atentar, você fica assim, o que está acontecendo? Ele começa pelo final e depois faz aquele famoso flashback. Pois bem, nós temos um governo populista que se elege exatamente com o apoio das massas pobres, prometendo que não pode cumprir. Há um personagem com ele que o acompanha. Ele é poeta, revolucionário e jornalista. Mas tem uma frase tão interessante que ele diz assim: como é que nós vamos cumprir o que prometemos? A velha demagogia política. E aí um grupo de lavradores se encontra com ele, com um governador. Seu governador, nós moramos nessa terra há mais de 20 anos. Aí de repente, no nada, chega um homem aqui dizendo que é dono dessas terras, aparece com um papel falso aí no cartório, mandando a gente sair. Eu quero dizer, seu governador, que a gente não vai sair, porque a gente sabe que isso é mentira. Nós vamos existir com sangue. O rapaz apanha na frente de todo mundo. A população se revolta e o governador, depois de um militar ter matado o coitado do lavrador, qual era a ação que ele deveria fazer? Matar, prender o militar. Mas ele não tem gerenciamento. É um homem sem iniciativa. Eu não posso. Resultado, o tumulto toma conta. E ele não gerencia. E vem um emissário do presidente. O presidente está dando 5 horas para você sair do cargo. Olha só. Então, o que o Glauber está colocando? Que nós temos uma esquerda política incompetente. Mas calma aí. Não é só a esquerda, não. Há um senador chamado Dias. E o Dias está de olho no poder. Quando o governador recebe a notícia que vai ser destituído, o outro personagem joga uma arma na mão dele. Vamos para a Revolução Armada. Mas muita gente vai morrer. O poeta do filme que parte para a Revolução Armada é um pouco do Glauber. É um personagem que vive intensamente o transe. E ele não acredita na revolução das massas. Para ele, as massas são manipuladas, ignorantes. E ele pega e diz: ou a gente faz ou acaba tudo. E o presidente volta atrás e diz que não vai fazer. Ele sai puto do palácio governamental, com a mulher dele no Fusca aqui. Vou já mostrar essa cena. Num êxtase de angústia e desespero. E aí acaba acontecendo uma tragédia que eu não vou antecipar. O Dias coloca uma coroa sobre a cabeça. Sórdido, canalha, hipócrita. Ele representa a parte da direita política mais podre. O Glauber está dizendo uma coisa muito óbvia no filme. Nós não temos um projeto político para o país. Não há nenhuma direita e nenhuma esquerda preparada para tal. Um povo passivo e inerte do clientelismo. Resultado, um Brasil marcado pela pobreza, pela dominação, pela subserviência, pela incompetência
e por uma direita podre. Você nota que a direita dá um golpe em cima da esquerda e tenta se perpetuar no poder, com promessas absurdas, prometendo coisas que não faz. Me diz uma coisa, esse filme foi feito na década de 60. Posso fazer uma pergunta para você? Lembra algo? Não precisa responder. Então, é por isso que passa a Terra em transe. E tem uma outra cena que eu vou te mostrar, onde ele está conversando com a mulher dele, e eu queria muito que você prestasse atenção nos diálogos, porque eles são muito fortes, e principalmente o diálogo dela, onde ela vai falar de torturas que ela recebeu à época da ditadura militar. Vamos dar uma olhada nos filmes? Vamos dar uma olhada aqui nos textos. Vamos lá, vou botar aqui para vocês, tá bom? Novas informações? O presidente exige sua renúncia em 5 horas. Mais alguma coisa? A Infantaria Federal já se deslocou para Alecrim. Não quero derrame de sangue. Agora, temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. Sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama Como todo nós nosso trabalho. trabalhamos? Aventura, aventura, você chama nosso trabalho, aventura. Sara! Tome nota do que eu vou ditar. Cumpra as minhas ordens. Disperse os resistentes. Está vendo, Sara? Quem era o nosso líder? O nosso grande líder! Eu sempre dizia que ele era um fraco. Ainda não era o momento. Se lutasse, provaria muita coisa. Morreria gente, o sangue, Paulo, o sangue. Não se muda a história com lágrimas. Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você. Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras com guerra e Cristo na mesma posição. Ah, assim não é possível. A ingenuidade da fé. Mas eu recuso a certeza, a lógica, o equilíbrio. Eu prefiro a loucura de Porfírio Dias. Assim é tão fácil. Fácil. Rompendo com tudo e com todos. Sacrificando as mais fundas ambições. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças meu primeiro cartaz. E eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda, com ratos mortos. Me deram choques elétricos. Me seviciaram. E me libertaram. Com as marcas. E mesmo assim eu levei meu segundo, terceiro e sempre cartazes e panfletos. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior. Em nome da lógica dos meus sentimentos. E se for as ambições normais de uma mulher normal? De que outra ambição posso falar que não seja de felicidade? Entre pessoas solidárias e felizes. A fome do absoluto. A fome. Eu tenho esta fome. Vem comigo, Sara. Não fique como os fanáticos à espera das coisas que não acontecem antes que nos acabemos. Bem, gente, um grande abraço.
E fiquem com Deus, tá bom?